Querido irmão, querida irmã, eu gostaria de fazer duas perguntas para você, para nós, duas perguntas para iniciarmos a meditação dessa noite, que tem por título Quando a confiança se despedaça. Quando a confiança se despedaça. E eu quero iniciar fazendo, como eu disse, duas perguntas. Não são perguntas agradáveis de serem ouvidas. São perguntas que são incômodas a cada um de nós. E, evidentemente, você não precisa responder, é só para a gente pensar na pergunta, você não precisa responder. A primeira pergunta é a seguinte: você já traiu a confiança de alguém? Como eu disse, é uma pergunta que nos incomoda. Você já traiu a confiança de alguém? Responda para você mesmo, né? Agora, a segunda pergunta. Você já foi traído, a sua confiança já foi traída por alguém? Também não precisa responder, evidentemente. Normalmente, a nossa resposta para a primeira pergunta será sempre um pronto e impensado não. Nunca traí alguém, nunca traí a confiança de alguém. Esta é a lógica, sempre é uma tendência humana. E para a segunda pergunta, você já teve a sua confiança traída por alguém? Inevitavelmente, a nossa resposta será outra: sim. Já fui traído ou traída, enfim, a minha confiança já foi traída por alguém. Agora, o que esse não e esse sim, que nós respondemos tão facilmente quando perguntados, o que esse não e esse sim, que normalmente respondemos, revelam? O que é que isso revela? Quando nós respondemos não, quando perguntados se já traímos, e respondemos sim, se já fomos traídos. O que é que isso revela? Revela nada mais, nada menos, irmãos e irmãs, o nosso próprio pecado. Demonstra claramente que somos pecadores. É o que essas duas respostas, o não e o sim, revelam. Somos pecadores. Como assim? Sempre julgamos que pessoas traem nossa confiança. Mas nós, mesmo a despeito das nossas confusões, das nossas limitações e das nossas más compreensões sobre uma série de coisas da vida, nunca, jamais traímos a confiança de ninguém. Afinal, pensamos nós, nos julgamos sempre mais corretos que todas as demais pessoas. É por essa razão que nós nunca admitimos que já traímos a confiança de alguém, porque sempre nos julgamos mais certos, mais corretos, mais puros, mais santos, em última instância. Entre o não e o sim, como eu disse, categóricos das nossas respostas, né, onde está de fato o que é real e verdadeiro, né? A verdade, irmãos, a verdade é que sim, em algum momento da nossa vida, você já traiu a confiança de alguém, eu já traí a confiança de alguém, nós já traímos a confiança de alguém. Essa que é a verdade. E também, sim, já fomos traídos, a nossa confiança já foi traída, todos nós já tivemos esta amarga experiência de termos a nossa confiança traída por alguém. A verdade é que não admitimos a ideia de que já traímos a confiança de alguém. Nós não gostamos de admitir isso. O nosso pecado luta contra isso. Não admita que você já fez isso. Você é muito bom para admitir isso. Você é muito boa, você é muito pura, muito santa, muito santo para admitir que já fez isso. Isso é o pecado que está dentro de nós e que faz isso. Como se o fato de negarmos que já traímos a confiança de alguém mudasse o fato. Não muda nada. Nós já traímos.
O fato de eu dizer que nunca traí não quer dizer que eu vá mudar os fatos. Nós somos pecadores e já traímos a confiança de alguém. Hoje, nós meditaremos sobre o tema, como eu disse, quando a confiança se despedaça. Foi o que Pedro viveu. Foi esta a experiência do apóstolo Pedro diante do Senhor Jesus. Ele passou por uma experiência muito difícil. E faremos isso analisando esse drama. O drama de Pedro naquela terrível noite em Jerusalém, quando o Senhor Jesus foi preso. Foi uma noite terrível na vida, não só do Senhor, mas dos discípulos, e especialmente na vida de Pedro. E esse texto que nós acabamos de ler, Lucas 22, 54 a 62, nos apresenta um dos relatos mais comoventes e humanos, sim, humanos, de todas as Escrituras. Às vezes nós temos a tendência de achar que Pedro, ora, onde já se viu? Como que Pedro pôde fazer aquilo? Como que ele pôde trair o Senhor daquela maneira? Ele que convivia com o Senhor, por que que Pedro foi fazer aquilo? Nós muitas vezes somos levados a tais pensamentos. Mas o que o texto e a história nos revelam é que Pedro nada mais é do que um ser humano como qualquer um de nós. Ele era um ser humano, ele não era um super-humano, ele era um ser humano. Sujeito a erros, sujeito a fragilidades, sujeito a pecados, como todos nós. Aquele que prometeu seguir, notem, Pedro, havia prometido seguir a Jesus até a morte. Não, Senhor, vou te seguir até a morte. Eu te sigo e, se possível, sou preso junto com o Senhor e vou até a morte com o Senhor. Assim, algumas horas depois ele estava negando. E a sua queda, a queda de Pedro naquela noite, não aconteceu, por exemplo, diante de autoridades, de soldados. Ele não negou Jesus diante dessas autoridades, mas diante de uma simples criada. Uma simples frase de uma criada fez com que Pedro negasse a Jesus. E é sobre essa terrível experiência na vida de Pedro que eu gostaria de meditar com você nessa noite. Esse texto e essa história de Pedro nos apresentam algumas realidades. A primeira delas é o perigo da autoconfiança. Isso é o que nos ronda. Isso é uma armadilha posta na nossa vida, na minha vida, na sua vida. O perigo da autoconfiança. Quando começamos a confiar demais em nós, quando começamos a achar que somos bons, quando começamos a achar que somos mais justos, mais retos, mais puros, mais moralmente puros, esse é o perigo. Esse é o grande perigo. Quando achamos que somos bons. O texto de Lucas nos mostra que Pedro seguia Jesus de longe. No versículo 54, há essa informação. Quando Jesus está sendo preso, diz o texto no versículo 54, e Pedro seguia, não de perto, de longe. Seguia de longe. Essa expressão, irmãos, carrega um peso teológico profundo, muito grande. Pedro queria estar próximo. Pedro queria estar próximo de Jesus, para ver o que aconteceria com ele, mas distante o suficiente para não ser identificado. Veja só que incoerência. Ele queria estar perto, ele queria estar junto, vendo o que estava acontecendo, mas queria estar longe para não ser reconhecido. Veja o drama, a incoerência na vida de Pedro naquele exato momento. Veja o que ele havia declarado com absoluta convicção, algumas horas antes, leia comigo o versículo 33, que é o texto que nós não lemos no texto, mas vamos olhar o versículo 33. Leia comigo, abra sua Bíblia. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão, como para o quê? A morte. Algumas horas antes,
Pedro disse isso para o Senhor: não, Senhor, que isso? Estou aqui firme, Senhor. Eu vou até a morte com o Senhor, se preciso, eu vou preso com o Senhor. Horas depois, nós já sabemos o que aconteceu. A sua autoconfiança, Pedro estava naquele momento demonstrando uma grande, profunda autoconfiança. Eu sou bom. A sua autoconfiança era impressionante. Ele se via como, talvez, vamos dar asas à nossa imaginação de por que Pedro fez aquilo, ou disse isso. Ele se via como o discípulo mais dedicado, o mais corajoso. Ele se via como o mais fiel. Ele se via como o mais correto, o mais coerente, talvez até o mais puro moralmente. Mas ele é aquele que achava que jamais falharia, que não cometeria nenhuma falha. Daí a autoconfiança dele de dizer: não, Senhor, se preciso eu morro pelo Senhor, eu vou até a morte, eu vou preso com o Senhor. No entanto, Jesus, com sua sabedoria e misericórdia a toda prova, Jesus conhecia o coração de Pedro melhor do que o próprio Pedro. Jesus sabia o que estava no coração de Pedro. Veja o que o Senhor respondeu a ele, logo em seguida, quando ele diz isso. Quando ele diz: Senhor, eu vou para a morte com o Senhor, eu vou ser preso com o Senhor. Veja o que Jesus responde para Pedro, no versículo 34. Leia comigo, versículo 34. Vamos então ler o 33, para ter o contexto, né? Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Jesus sabia o coração de Pedro. A Bíblia, queridos irmãos, nos adverte repetidamente sobre os perigos da autoconfiança. Quando nos julgamos bons demais, quando achamos que somos melhores que as demais pessoas. Isso é um perigo terrível para o cristão. Veja o que Provérbios 16, 18 diz: antes da ruína vem a soberba. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Sabedoria bíblica, sabedoria das Escrituras. Antes da ruína vem a soberba, vem a autoconfiança, vem o julgamento de ser melhor que os demais. Ao final, portanto, dessa autoconfiança virá sempre uma queda. E o espírito orgulhoso precede a queda. E Paulo, o apóstolo, nos exorta em 1 Coríntios 10, 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, você se lembra no final? Veja que não caia. Ou seja, fique esperto, porque você pode cair. Você pode estar querendo se dizer muito forte, mas cuidado, porque você pode estar pronto para cair. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Pedro não levou a sério esses avisos de Jesus, porque ele confiava demais em si próprio, em sua própria retidão, na sua coerência, na sua coragem. Para dizer o que disse, com certeza ele pensava em seu íntimo. Para ele dizer o que disse para o Senhor, com certeza ele devia pensar algo mais ou menos assim, lá no seu coração: aqui todos vão trair o mestre, menos eu. Menos eu. No contexto judaico da época, negar que conhecia-se alguém, negar conhecer alguém, era uma forma muito grave de rejeição. Quando você dizia que não conhecia uma pessoa, dizia que, era uma rejeição muito grave isso. Observe a progressão da queda de Pedro. Primeiro, uma criada o reconhece, diz o texto, versículo 56. Quando a criada, a empregada, diz o texto, quando ele se reúne com os soldados ali em volta, com aqueles que prenderam Jesus, com certeza estava frio, fizeram uma fogueira para se esquecerem, eles se assentam em volta da fogueira, e Pedro chega ali como quem não quer nada, e senta junto.
e fica ali, conversando aqui, uma conversa ali, outra acolá. Vem então uma empregada, diz o texto, a empregada do sumo sacerdote, diz: olha, eu conheço você, você estava junto com ele. Não, não. Pedro nega: mulher, não o conheço, não o conheço. Logo depois, outro homem afirma: você também é um deles. E Pedro reage no versículo 58: homem, eu não sou um deles. Finalmente, cerca de 1 hora depois, diz o texto, outro, percebendo o seu sotaque galileu, né, que o denunciava, ele insiste: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu, tem um sotaque de galileu. E Pedro, agora, meio que desesperado, exclama: homem, eu não sei do que você está falando, por favor, pare de ficar dizendo isso, eu não sei do que você está falando. 3 desculpas, 3 quebras de confiança em questão de horas, daquele que se julgava o mais fiel. Vejam só, vejam o que é o coração humano. Deixe-me fazer-lhe outra pergunta. Você se sente forte espiritualmente? Você se julga mais cristão, mais santo, mais puro moralmente, mais correto que a maioria das pessoas? Se você respondeu sim a uma pergunta dessa sequer, cuidado. Você está prestes ou a um passo da queda, porque é o que a palavra diz. A queda é precedida pela soberba. Então, isso é muito sério para cada um de nós. Eu estou dizendo você por uma questão, eu me incluo nisso, evidentemente, né? Eu estou incluído nisso. A lição é clara, irmãos, para todos nós. Quando confiamos em nossa própria força moral, em nossa força espiritual, estamos correndo o risco de cair em pecado. E aí fica mais feio ainda. Fica mais feio ainda. Porque quando alguém que se diz muito certo moralmente cai, fica o vexame. Ué, mas não era esse indivíduo que se dizia tão correto? Os escândalos na igreja, vocês já devem ter ouvido os escândalos na igreja. Quando cai uma pessoa, um irmão, uma irmã que tristemente tinha esse tipo de postura, a queda é maior ainda. Por quê? Porque a pessoa dizia o tempo todo que ela era pura, santa, e era uma espécie de acusador de todos os demais. Portanto, nós somos irmãos desafiados, chamados a estarmos atentos a isso. A lição, como eu disse, é clara. Nós não podemos incorrer nesse risco. A verdadeira segurança cristã, estarmos seguros nisso, a verdadeira segurança cristã não reside em nossas promessas que fazemos a Deus, Senhor, como Pedro fez. Senhor, jamais te trairei, Senhor, jamais cometerei alguma coisa errada. A nossa força não está nas nossas promessas, porque nós somos humanos, nós falhamos. Ou na nossa determinação. Pedro estava determinado a não falhar com Jesus. Não, Senhor, eu vou até a prisão com o Senhor. E lá, quando ele disse isso, ele não estava mentindo. Ele não estava sendo desonesto. Ele não estava querendo enganar o Senhor. Ele estava, de fato, acreditando naquilo. Senhor, eu vou até o final com o Senhor. Eu vou, Senhor. Mas por que ele dizia aquilo com tanta veemência? Porque ele confiou em si mesmo. Ele achou que ele era forte. Foi por isso. Mas o que nós somos convidados é a confiar não em nós mesmos, mas na graça sustentadora de Jesus Cristo e na intercessão do Espírito Santo sobre nós. É isso que nos garante em pé. É isso que nos mantém em pé. E isso, irmãos e irmãs, já havia acontecido com Pedro. Veja o que Jesus havia dito a ele, nos versículos 31 e 32, que nós também não lemos. Diz o versículo 31 e 32.
Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Vejam só. Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira trigo. Eu, porém, disse Jesus a Pedro, eu, porém, orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Foi o Senhor quem intercedeu por ele. Foi o Senhor Jesus quem orou por Pedro, para que ele não perdesse a fé. Não foi a força de Pedro que garantiu, mesmo porque ele negou depois. E isso, irmãos, nos leva a esta percepção de que a nossa força e a nossa segurança não podem estar estribadas em nós mesmos, em nosso conhecimento, em nossa moral, em nossos valores. A nossa força deve estar estribada única e tão somente no Senhor. É Ele quem nos mantém vivos, é Ele quem nos mantém em pé, e é dele que vem a intercessão, é o Espírito quem intercede diretamente a Deus por nós, não é da nossa força. A segunda coisa que há nesse texto que nos importa é o que aconteceu depois que Pedro traiu a confiança de Jesus. Depois que Pedro trai Jesus, há uma cena maravilhosa, que é a cena do olhar que restaura. O olhar que restaura. A graça no exato momento da queda. Coisa linda, coisa maravilhosa. A graça que salva no momento exato da queda. O versículo 61 contém uma das cenas mais poderosas e transformadoras de todo o Novo Testamento. Então, diz o texto, então, depois que Pedro tinha acabado de negá-lo por 3 vezes, então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Apenas isto. Apenas fixou os olhos em Pedro. Um olhar. Um olhar. Mas que olhar! Que olhar maravilhoso! Que olhar majestoso! No momento exato em que o galo cantou, cumprindo a própria profecia de Jesus, que ele havia declarado, Pedro, antes que o galo cante da 3ª vez, você vai me negar 3 vezes. Então, cumprindo a própria profecia dele mesmo, o Senhor voltou-se e olhou diretamente nos olhos de Pedro. E aqui um detalhe, que às vezes nós precisamos olhar com muita paciência e com muito detalhe. O olhar de Jesus para Pedro não era e não foi um olhar de apreensão, como às vezes nós achamos ser. Não foi um olhar de daquilo, te falei, não falei, não foi esse olhar. Não foi esse olhar. No momento exato, os olhos não foi um olhar de condenação, né, ou um olhar de desprezo por aquilo que Pedro tinha feito. Foi um olhar de amor, foi um olhar de compaixão, foi um olhar e um convite ao arrependimento. É por essa razão, porque se fosse um olhar de condenação, se tivesse sido um olhar de desprezo, não teria ocasionado em Pedro o que ocasionou. O que o olhar de Jesus ocasionou em Pedro? Qual foi a consequência desse olhar na vida de Pedro? Lucas nos diz que esse olhar Jesus fixou em Pedro. Esse olhar de Jesus, irmãos, quebrou a alma e o coração de Pedro naquele momento. Um simples olhar. Lucas nos diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando lemos isso, nós não nos damos conta do que significa isso. De que o olhar bondoso, misericordioso de Jesus em Pedro fez com que ele saísse dali e chorasse
A gente poderia dizer uma série de palavras para tentar descrever a cena. Ele chorou compulsivamente. Ele chorou muito, diz o texto, amargamente. Não foi um choro simples, não foi um olho entumecido, não foram algumas lágrimas. Ele chorou amargamente. As lágrimas de Pedro não foram superficiais, lágrimas de remorso. Foram lágrimas profundas de arrependimento genuíno. Ali o olhar de Jesus gerou em Pedro arrependimento e não remorso. São completamente diferentes. Remorso e arrependimento não tem nada a ver um com o outro. Há uma diferença crucial entre remorso e arrependimento. O remorso, quando a gente comete uma coisa e a gente tem remorso, é porque a gente vê a consequência e a consequência foi ruim. Então eu sinto remorso. E puxa, se eu não tivesse feito, não teria acontecido essa coisa ruim. Isso é remorso. Isso é remorso. Já o arrependimento é tristeza por aquilo que se fez. É totalmente diferente. É tristeza profunda pelo próprio pecado. Isso é arrependimento, não é remorso. Remorso não faz mudar a atitude. Remorso não muda, não transforma. Mas o arrependimento tem o poder de transformar. Vai na alma, vai no centro e muda a atitude, porque aquilo foi no coração. E um desejo de mudança radical acontece quando nos arrependemos de algo. Pedro experimentou o verdadeiro arrependimento naquele momento. Não foi um remorso, foi um arrependimento, gerado pelo bondoso olhar de Jesus, no exato momento em que Pedro negava 3 vezes a confiança do mestre. O olhar de Jesus não era um olhar de condenação, mas de amor que quebrantou o coração, orgulhoso, sim, orgulhoso de Pedro. Ele se sentia bom, ele se sentia melhor, portanto, alimentava orgulho no coração. Eu sou melhor, eu sou mais forte. Os outros discípulos vão negar Jesus, eu não vou. Eu vou com ele até a morte, eu vou com ele até a prisão. Mas o arrependimento fez com que ele mudasse esta sensação e mudasse a sua atitude completamente. O arrependimento é tristeza, como eu disse, pelo próprio pecado. Foi isso que aconteceu com Pedro. Este é um princípio fundamental da vida cristã. Abra sua Bíblia em Romanos 2,4, por gentileza. E leia comigo, Romanos capítulo 2, versículo 4. Diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus, a bondade de Deus, a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Vou repetir. Ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Você ignora isso? Não, não podemos ignorar. É por isso que o apóstolo está dizendo isso para nós, por isso que Paulo, querido irmão, querida irmã, é a bondade de Deus, não é a sua severidade, não é a severidade de Deus, não é a dureza de Deus, não é aquele Deus carrasco que nos leva, que nos conduz ao arrependimento. Não é o que nós julgamos ser aquele Deus moralista que nos leva ao arrependimento. Não, mas é a bondade dele que nos leva ao arrependimento. Foi isso que Pedro experimentou, vivenciou. Hoje pela manhã estudamos isso, inclusive, aqui na classe da escola dominical. O tema era apostasia. Exatamente algo a esse respeito. Jesus poderia ter condenado Pedro com palavras duras,
mas escolheu tocá-lo com o seu olhar misericordioso. Jesus poderia dizer: Pedro, eu não falei para você, Pedro, quantas vezes eu te avisei, Pedro, mas você não me deu ouvidos. Mas não foi isso que o mestre fez com Pedro, mas o olhou com bondade e misericórdia, e isso fez com que o coração de Pedro fosse transformado, e ele acabasse se arrependendo amargamente daquilo que tinha feito. Compare, irmãos e irmãs, a reação de Pedro com a de Judas. Judas também traiu Jesus. Não foi só Judas quem traiu, Pedro também traiu. Os dois traíram Jesus. Ambos traíram Jesus. Judas o entregou por dinheiro. Pedro o negou por medo. Estava com medo. Enquanto Pedro permitiu que o olhar de Jesus o quebrantasse, enquanto ele olhou para o Senhor e entendeu o que o Senhor estava dizendo, e que o seu olhar do Senhor o quebrantasse e o restaurasse, Judas, ao contrário, Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. Aliás, o texto bíblico diz isso, que Judas, possuído de remorso, Judas mergulhou no desespero e na autodestruição. Mateus 27, 3, 5 nos conta que Judas sentiu remorso, e usa essa palavra mesma. Devolveu as moedas, porque ele viu o que tinha acontecido com a atitude dele. Quando ele percebeu no que daria o que ele fez, ele foi lá, devolveu as moedas. Diz o texto, um dos sinóticos, diz que ele jogou as moedas. Falou: está aqui a moeda que vocês me deram, eu não quero mais. Os sacerdotes dizem para ele: olha, o problema é seu. Isso é com você e Deus, o problema é seu que você fez isso. E então Judas sai e comete suicídio. Veja a diferença de Pedro. Veja a diferença de Pedro. O problema de Judas não foi a gravidade do seu pecado, mas a sua incapacidade de aceitar o perdão de Deus. Enquanto que Pedro bastou olhar para o Senhor para se arrepender. A restauração de Pedro é uma das mais belas manifestações da graça nas Escrituras. Sim, queridos irmãos, isso é que é graça de Deus. Após a ressurreição, Jesus busca Pedro de forma pessoal e intencional. Jesus vai atrás. Em João 21, Jesus faz a Pedro 3 vezes a mesma pergunta. Lembram-se disso? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Isso depois que Pedro já tinha negado, Pedro já estava caminhando com o Senhor, já era um dos discípulos, enfim. E em uma certa situação, Jesus diz para ele: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. O Senhor pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E vem a terceira pergunta: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Me leva por completo, Senhor, porque eu estou pronto, Senhor. Permitindo que Pedro afirmasse 3 vezes a sua fidelidade. Uma restauração para cada negação. Por que será que Jesus perguntou 3 vezes isso para Pedro? Porque era uma restauração para cada negação de Pedro. Cada vez que Pedro negou, Jesus perguntou: você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro negou a segunda: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro negou lá atrás a terceira vez o Senhor pergunta para ele: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E ali há uma restauração completa, permitindo que ele afirmasse, portanto, 3 vezes o seu amor ao Senhor, uma restauração para cada negação. Ele estava restaurando a identidade de Pedro, ele restaurou Pedro, a comunidade dos discípulos. Não temos notícia de que Pedro tenha sido vítima de preconceito dos outros discípulos. Não, esse aí, né? Negou 3 vezes. Não se tem essa notícia. Ele foi restaurado ao colégio apostólico, naturalmente foi aceito, foi perdoado. O Senhor o perdoou, o transformou, o renovou.
O apóstolo que negou o Senhor por 3 vezes consecutivas seria transformado no pregador lá do dia de Pentecostes. Ele se transformou no pregador das multidões. Quando ele pregou o primeiro sermão, 3.000 se converteram. Se transformou no pilar da igreja primitiva, no pastor que fortaleceria os seus irmãos e as suas irmãs daquela igreja nascente. Foi esse mesmo Pedro que negou o Senhor por 3 vezes. Essa verdade, irmãos, deve encher o nosso coração de confiança, de alegria e confiança. Não importa quão profunda tenha sido a nossa queda, a minha queda, a sua queda, ou quão vergonhosa seja a nossa falha, ou quão devastadora tenha sido a nossa negação ao Senhor, o olhar de Jesus ainda nos busca, de outras maneiras, evidente, porque não vemos os olhos de Jesus como Pedro viu, mas os olhos do Senhor estão postos. Acabamos de cantar sobre os olhos do Senhor. A sua graça ainda nos alcança e continua a alcançar os pecadores. Seu amor ainda nos restaura, como escreveu o salmista: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor. Bom, mas e que isso tudo tem a ver com a gente? O que é que isso tudo tem a ver comigo? O que é que isso tudo tem a ver com você? É que as coisas continuam do mesmo jeito. Igual ao que aconteceu com Pedro, continua hoje, porém diferente. Portanto, hoje nós temos as negações modernas. Ou seja, de que maneira nós negamos a Jesus hoje? Como é que isso acontece? Porque olhamos para Pedro e vemos nele, puxa, ele fracassou, ele pecou, ele errou, mas e nós? Se você pensa que a negação de Pedro é um evento isolado na história, que ficou lá, só na história de Pedro, há um engano a esse respeito. Essa negação está presente ainda hoje em todos nós. A verdade é que nós, cristãos do século 21, negamos Jesus de muitas maneiras, mas de muitas maneiras. E boa parte dessas maneiras, sem ao menos nos dar conta de que fazemos isso, de que negamos o Senhor. Precisamos, nesse sentido, irmãos e irmãs, examinar honestamente, individualmente, intimamente, as maneiras sutis pelas quais nós negamos o Senhor. Porque nós negamos. A primeira forma da negação moderna, porque hoje as negações são, claro, evoluídas, elas evoluíram, e nós negamos Jesus hoje de outros jeitos, de outras maneiras. A primeira forma de negação moderna é o silêncio. O silêncio. Quantas vezes ficamos calados quando deveríamos falar de Jesus para as pessoas, mas resolvemos ficar calados, não falamos dele. Quantas conversas no trabalho, na escola, na universidade, na família, enfim, são possíveis de falar de Cristo, mas nós silenciamos, ficamos quietos, permanecemos quietos, com medo ou com receio de sermos ridicularizados ou excluídos do grupo, né? Vão me achar um chato, vão me achar um inconveniente, ficar falando de Jesus Cristo. Esta é uma maneira moderna de negação que nós podemos incorrer, eu e você. Pedro negou Jesus por medo de ser identificado como seu seguidor. Veja só, o medo de Pedro era ser identificado como um dos seguidores. Ele não queria ser identificado como seguidor de Jesus. E nós fazemos o mesmo quando escondemos a nossa fé, hoje em dia, para nos encaixar socialmente. Prefiro não dizer, não falar. É melhor não falar. Estamos tendo a mesma atitude de Pedro. Melhor não falar. Sabe-se lá o que vão pensar de mim? E Paulo nos adverte.
Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A confissão pública é parte essencial da fé. Confessar publicamente é uma parte integrante da nossa fé. Por essa razão, precisamos fazer isso. A segunda forma da negação moderna é a hipocrisia comportamental. O que essa palavrona quer dizer, né? Hipocrisia comportamental. Negamos Jesus quando a nossa vida diária, o nosso dia a dia, o nosso viver contradiz, diz o contrário do que nós falamos, do que nós proclamamos. Isso é hipocrisia comportamental. E como é que isso acontece? Nós negamos a Jesus Cristo, às vezes sem perceber que estamos negando, fazendo isso, mas nós negamos ao Senhor quando, por exemplo, cantamos no domingo, né? Tudo entregarei. Conhecem esse hino? Tudo entregarei, né? Cantamos isso, afirmamos que cremos nisso, mas no dia a dia nós sonegamos o nosso tempo, sonegamos o nosso talento. Nós cantamos, falamos, mas na prática nós sonegamos, nós negamos. Quando declaramos amar a Deus, mas tratamos as pessoas com desrespeito, é uma contradição. Se você é cristão e diz que você é cristão, a sua vida tem que ser condizente com isso. Então, você não pode achar que você é cristão e desrespeitar as pessoas. Isso é contraditório. Isso é negar a Jesus. Quando nós tratamos as pessoas com desrespeito, com preconceito e com injustiça, e quando somos injustos com as pessoas, nós negamos a Jesus quando fazemos isso. E isso é hipocrisia comportamental. Nós falamos uma coisa, mas fazemos outra. E aí nos tornamos hipócritas diante do Senhor, negando ao Senhor. A terceira forma de negação é a acomodação cultural. De novo, outra palavrona. O que isso quer dizer? Nós vivemos numa época em que a pressão para conformar o Evangelho aos padrões do mundo é imensa. Conversamos sobre isso de novo hoje de manhã também, na escola dominical. Negamos a Jesus quando alteramos a mensagem do Evangelho, a mensagem da Bíblia, para torná-la mais palatável, aceitável, quando silenciamos sobre os pecados que a Bíblia condena claramente, porque temos medo de sermos chamados de intolerantes, por exemplo. O que é pecado é pecado. Não tem como a gente dourar a pílula. O que é pecado é pecado. Quando tratamos a igreja como um clube social e não como o corpo de Cristo, estamos negando o Senhor quando fazemos isso. Quando encaramos a igreja como um clube social, não como o corpo de Cristo. Quando fazemos da adoração, o culto da adoração, um espetáculo centrado no homem e não em Deus. Nós negamos ao Senhor quando fazemos isso. E graças a Deus isso não acontece aqui. Nós não fazemos isso. Mas isso é muito comum hoje em dia. A quarta forma de negação moderna, a omissão, muito parecida com a primeira, a omissão evangelística. Negamos a Jesus quando guardamos as boas novas para nós mesmos. É uma maneira de negar a Jesus, quando nós negamos isso. Negamos o Senhor quando conhecemos pessoas que caminham para a perdição, que caminham para uma vida sem Deus, em última instância, caminham para o inferno, e nós não lhes falamos sobre Jesus Cristo. Negamos ao Senhor quando fazemos isso. Negamos o Senhor quando estamos mais preocupados com o nosso conforto do que com a grande comissão, com a evangelização. Negamos o Senhor quando fazemos isso. Negamos o Mestre, hoje em dia, quando gastamos mais tempo nas redes sociais, defendendo causas, ideias e pessoas, do que usando as mesmas redes sociais para falar e proclamar o Evangelho de Jesus. Negamos o Mestre quando fazemos isso.
mas nós não nos apercebemos disso. Nós não julgamos que isso seja negar o Senhor. E nos esquecemos de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vão por todo mundo, vão e preguem o Evangelho. E use tudo. Hoje em dia a gente prega o Evangelho como? De todas as maneiras, não é? Esse negócio aí, na época de Paulo não existia, como é que chama isso aqui? Projetor, isso. Eu sou do tempo do retroprojetor, que tinha as folhinhas as transparências, né? É uma maneira, uma forma, existem centenas, milhares de maneiras de fazermos isso hoje, de proclamarmos o Evangelho, mas nós muitas vezes não fazemos, e negamos ao Senhor quando assim agimos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a olhar aos olhos de Jesus, assim como Pedro fez. Isso nos faz piores do que Pedro? Tudo que eu citei nos faz piores do que Pedro? Não. Nós não somos piores do que Pedro. Então Pedro era pior do que nós? Também não. Nós somos iguais. Nós somos seres humanos. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. E é por essa razão que precisamos cada dia mais buscar em Deus, buscar a presença de Deus, para que nos fortaleça a fé, a esperança. A história de Pedro, irmãos, não terminou no pátio lá do sumo sacerdote. A história de Pedro não terminou com as lágrimas dele amargas. Não, a história dele não terminou naquele momento. A história de Pedro não terminou com a vergonha que ele passou interna, ele ficou envergonhado do que ele tinha feito. Mas a história dele não parou ali. A história de Pedro termina com restauração, com poder, com vitória. Não porque ele fosse assim, mas porque o Senhor fez isso por ele. O homem que negou Jesus 3 vezes foi transformado pelo Espírito Santo no pregador de Pentecostes e viu 3.000 vidas, 3.000 pessoas se renderem a Jesus Cristo. O discípulo que fugiu com medo se tornou o apóstolo, que segundo a tradição, isso não é bíblico, mas é segundo a tradição, segundo consta do histórico, é a mesma pessoa, o mesmo discípulo que foi crucificado de cabeça para baixo, morreu crucificado de cabeça para baixo, por se considerar indigno de morrer da mesma forma que o seu mestre. É o mesmo Pedro que negou, que foi crucificado de cabeça para baixo, porque achava que era indigno ser crucificado igual o mestre. O que fez a diferença? O que fez a diferença? A graça. O amor de Deus fez a diferença. Não foi a força de Pedro, não foi a sua determinação, não foi a sua capacidade de superar o próprio fracasso. Foi Jesus que orou por ele, foi Jesus que o buscou, foi Jesus que o restaurou, foi Jesus que o capacitou, e é este mesmo Jesus que olha para mim e olha para todos nós, ainda hoje, com o mesmo olhar misericordioso, de graça. Talvez você esteja aqui nesse momento carregando o peso das dificuldades da vida, das negações que você já viveu, das frustrações que você passou, talvez das falhas que alguém cometeu com você, das falhas que você cometeu com pessoas. Essa é a nossa história. Todos nós vivemos dessa mesma situação. A pergunta não é se nós falhamos. Não é se nós falhamos. Todos nós falhamos. A pergunta é: o que é que nós faremos com o olhar de Jesus? O que é que você fará com o olhar de Jesus? Essa que é a pergunta. Você permitirá que Ele quebrante o seu coração em arrependimento? Você aceitará a graça do Senhor, que é uma graça restauradora, transformadora? Você confiará que Ele pode usar você até mesmo depois dos seus fracassos?
dos seus pecados, das suas falhas, ou das falhas que cometem contra você. Jesus disse a Pedro: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Lucas 22, 32. Assim, queridos irmãos, nós somos convidados nessa noite, eu e você, todos nós. Se você negou Jesus de alguma maneira, seja pelo silêncio, pela hipocrisia comportamental, pela conformidade ao mundo e seus valores, ou pela omissão evangelística, não fuja do olhar do Senhor. Não vire os olhos. Porque nós temos essa tendência, quando nós somos confrontados com olhares, nós viramos, nós voltamos o olhar. Não volte os seus olhos do Senhor, não tire os seus olhos do Senhor, porque os olhares dele são olhares de misericórdia, de amor, de bondade. É um olhar que nos leva ao arrependimento e à transformação. Portanto, que Deus possa nos abençoar. Deus possa abençoar você, que Deus possa guardar o nosso coração das dificuldades da vida, das quebras de confiança das quais nós somos vítimas e das vezes em que nós quebramos a confiança de alguém. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça sempre, para a honra e glória dele, não para a nossa.